Então, Helena, Foi tu estavas me falando que os teus sogros, eles faleceram um no sábado, o outro domingo, né? exatamente, foi uma morte, o amor além da vida. Para quem fica uma dor, Imagino. meu marido é filho único, então Nossa. assim, ó, tá sofrendo um monte, eu e ele junto, temos duas crianças, tem hora que a gente não consegue chorar, é uma dor que não tem doença, que é terrível, a gente se abraça e tem hora que nós dois choramos junto, porque a gente fez 4 meses, a gente mudou do lado deles, porque eles estavam debilitados, a gente tinha uma casa e chamamos e vieram pra cá, e a casa deles é bem grande, uma casarão, e do lado uma casa deles, a nossa, a gente fez um sobrado do lado também grande, a gente não tem coragem de abrir lá, a solidão é Uhum. muito. Mas isso não é o caso assim, da nossa dor. Mas a história, eu não sei se você. A história deles começa há 56 anos atrás, na adolescência. Ele com 17, ainda adolescente, e ela com 19. Num passeio de bicicleta, os dois se encontraram. E depois dali, eles viveram um para o outro. Ele mecânico, ela dona de casa, ela viveu para o filho único, que 10 anos depois tiveram um filho único, e para ele. A Uhum. função dela era ele. Ela escolhia a roupa de manhã para ele ir trabalhar, ela escolhia a roupa para ir sair, ela escolhia a meia, era ela que escolhia para ele. Ela ia até lugar e ela continuava a adolescência, com ciúme dele, ciúme do marido. E ele se preocupava com ela toda. Se ela fosse na vizinha, ele queria saber onde que ela foi. Mas ele era mais discreto. Mas ela era ciumenta, assim como eu, com 18 anos casado, não tinha um terço do ciúme que ela tinha até no final da vida. Assim, ciúme sim, mas aquele ciúme de amor, de cuidar mesmo. Uhum. Então, há 4 anos atrás, vai fazer agora dia 21 de abril, ele caiu em doença com enfisema pulmonar. Enfisema, idas e volta no hospital, e até quando uma dessas idas no hospital, encontra a sua enfermeira, ela sentia ciúme das enfermeiras. Então, a ideia, em casa, ela tinha ciúme quando ele ia muito no computador para ele não ir no site de namorado. Ele falava para a neta, ela falava para a neta em conversas duas, o teu avô fica lá no computador, ele fica fazendo de conta que está lendo jornal, porque ele gostava muito de ler jornal, entrevistas, coisas, e previsão do tempo, mas na verdade ele deve estar procurando uma namorada. Tu fica de olho com a homem, ela falava. Então, olha só, com 55 anos casados, fizeram dia 2 de março. Dia 2 de março. E, Uhum. então, só que daí, um mês atrás, a gente foi gravando, já estava bem grave, tanto que a gente veio morar aqui do lado para ajudar a cuidar dos dois, porque era só os dois, né? Eles dependiam da gente. Um mês atrás, eu e meu marido descobrimos que ele estava com câncer. E fizeram uma Puxa. biópsia, comprovado câncer maligno, e a debilitação dele não ia muito tempo, segundo os médicos já nos prepararam. A gente passou umas 2 semanas, a gente veio e sentou com ela, conversamos com ela. A gente falou, dona Carmen, acontece que o seu Arno está com câncer, a câncer é um câncer que não tem retorno mais, é um câncer que vai terminar, não sabemos o dia, porque ninguém sabe o dia, né? Eu falei que só que não tem retorno mais. Então, na hora ela chorou, olhou para mim e para o filho e falou que não poderia acontecer, ela não poderia enterrar ele, nem ele e ela. Isso se passou 2 semanas ela só falando nisso. Até eu tinha marcado até uma geriatra para ela, para me levar dia 22, por motivo assim de conversar com psicólogo, essas coisas, que a gente tá vendo que ela ia, só que a gente precisava cuidar primeiro dele. E ela ficou assim, meio tristinha, e não saía mais essas 2 últimas semanas do lado dele, segurando a mão dele, e ela e ele ainda brincavam junto. Ela disse, tu não pode morrer antes que eu, nem eu que você, que nós dois não podemos ir um no enterro do outro. Os dois se falavam isso, mas a gente escutou muitas vezes isso, muitas vezes mesmo. Olha só que coincidência. Eu e meu marido não foi uma vez que a gente escutou. Vizinho escutou isso. O melhor amigo deles escutava isso, que um não podia antes que o outro. Então, aconteceu que na quinta-feira, 1h da tarde, ela teve um infarte muito forte, muito grave. Meu marido foi com ela para o hospital. Na hora ele ficou assim, assustado também, né? Só que ele começava na cama do hospital. A morte dele foi em casa, precisando da gente ficar cuidando dele em casa, né? Ele ficou assustado. A partir da sexta-feira, as forças que ele tinha foi se debilitando. Ele não perguntava dela, só dizia que ela ia estar bem. E a Carmen vai estar bem. A Carmen vai estar bem. Até quando a minha filha de 13 anos chegou da escola e perguntou, opa, cadê a Oma? Como é que a Oma tá, opa, sabe? Ele falou, a Oma vai ficar muito bem junto comigo. Ele falou para ela, para minha filha. Só que a minha filha não deu bola, né? Criança, né? E passou, e
Sábado de manhã ele amanheceu mais ruim ainda, só que ele ficou lúcido até o final. Até o final dele. 3 segundos antes ele estava bem lúcido de morrer. O cão atingiu a memória, graças a Deus. Uhum. Isso quando deu uma hora, meia hora, não vou dizer pra ti, porque a gente estava bem abalado, porque eu estava com ele o tempo todo, né? Ele morreu só comigo e com o marido, mas a gente sabia disso, que poderia acontecer. O filho, né? Ele pediu para mim arrumar a roupa dele. Ele disse assim para mim, você vai lá, você me arruma a minha roupa, que eu preciso partir. Preciso ir. Eu já percebendo o que era, eu não contrariei ele, né? Eu fui lá, peguei o terno dele, o terno que ele usou nos 50 anos de casamento, que a gente fez uma festa muito grande, muita festa muito legal para ele. Ele olhou para mim e disse, mas precisa da camisa verde. Eu fui lá, peguei a camisa verde, coloquei, arrumei o terno dele direitinho. Até quando a funerária chegou, já estava ali o terno, que eu nem lembrava, mas eu já tinha botado em cima de uma cômoda. Quando ele se acalmou um pouco, aquela sufoco da morte, como se diz, né? Ele se acalmou um pouco, esperou uns 10 minutos, olhou para mim e falou, agora você arruma a roupa da Carmen, que é da esposa, né? Uhum. Daí eu falei, seu Arno, eu falei, mas a dona Carmen está no hospital, ela vai estar bem, lá ela não precisa de roupa, porque como está na UTI, fica sem roupa, só fica a roupa do hospital, ela está com a roupa do hospital. Aí, a hora que ela precisar, eu vou arranjar, eu levo a roupa lá para ela, e conversei com ele. Ele falou, não, ele falou, ela vai também? Ai, seu Arno, eu falei. Daí sim, mas naquela hora, não sei, como meu coração agiu. Falei assim, ele estava morrendo, na verdade. Gente. Como já morreu em 20 minutos, nem levou 20 minutos depois. Eu falei, eu vou deixar ele feliz, eu vou pegar uma roupa, fui lá, peguei uma calça com conjuntinho bordô e uma camisa, porque ela sempre gostava de floral. Eu peguei uma camisa verde, assim, com floral e falei um colar de pérolazinhas. Eu falei, ô seu Arno, eu falei assim, eu vou pegar essa camisa que vai combinar com a do senhor, que é verde. Ele olhou pra mim e disse, tá bom. Ele falou, tá bom, mas bem ruim já. Aquela hora ele tava mais ruim ainda. E disso, ele foi indo, mais uns 10, 15 minutos, segurou na mão do filho, olhou pra ele e disse, meu filho. E último suspiro. Porque assim, pra nós, é dolorido, é triste, você vendo os dois lados, só que é uma história que o amor existe. Eles se conheceram na adolescência. Não é que assim, eu convivi com ele 18 anos e meio. Eles não viveram desses 18 anos e meio só de amor, só de carinho. Ela reclamava dele, mas ele reclamava dela. Ele fazia as coisas, só que, sabe aquelas coisas? Eles brigavam assim, normal. Às vezes ela brigava com ele como um adolescente, assim, como um ciúme assim, dele ser assanhado e ele não era. E ele, sabe, assim, era assim, o amor dele, assim, foi um exemplo para todos, né? Que ela não conseguiu ficar sem ele e ele não conseguiu ir sem ela. Uhum. Uma história assim, não sei. Pela quinta-feira, ela não estava doente. Estava assim, triste por ele. Ele tinha problema de coluna, mas com uma pessoa de 75 anos, com uma pessoa 4 anos dentro de casa doente, sempre vai achar uma coisa que está doente também. Até tinha dia que ela dizia que estava pior do que ele para não chamar um pouco da atenção da gente. Mas era até normal isso. Só que o infarto deu assim, ela não estava nada, deu. E ela teve um infarto muito gravíssimo, 17, 16 horas depois, claro, se ele morreu às 4, ela morreu às 9 da manhã. No enterro foi os dois juntos, cemitério da Rua João Pessoa. Na frente do Adolfo Condes, né? E essa história não podia ficar em branco, porque é uma história muito bonita. E é uma história verdadeira que a gente passou por isso, ali o dia a dia, e ela falava pra gente, e o que ela falava, que ela não ia ficar sem ele, e ele falava sem ela, os dois foram juntos. É porque um não aprendeu, e ele não aprendeu a sair sem ela, e nem ela sem ele. Uhum. Eles tinham algum hábito, alguma coisa que eles gostavam de fazer muito juntos? Os dois, sentar na varanda da casa, passear, os dois faziam tudo juntos. Se era para ir numa festa, ela não ia assim. Durante a semana ela fazia as coisas dela, mas os dois assim, se era para alguma coisa, era sempre junto. Apesar que eles eram bem caseiro, porque eu tô 18 anos com meu marido, talvez mais lá na juventude, eles saíam bem bastante. Eles gostavam de acampar, aventureiro, andar de jipe. Ele gostava de andar de jipe, sempre levava ela junto. Mas daí já como começou com problema de coluna, tudo uns 10 anos atrás foi vendido o jipe. Daí assim, sabe, desse lado assim não. Mas o que eles gostavam mesmo era de ficar juntos, sentados na varanda, conversando. No verão eles ficavam sentados na varanda da casa deles, conversando e teimando. E onde é que é a casa que eles moraram sempre?
Eles sempre moraram, quer dizer, quando logo eles casaram, eles moraram por um tempinho de aluguel, tudo, depois eles moraram, que agora nós estamos, que a gente fez do lado, né? Mas assim, a gente não sabe se vai continuar aqui ou não, porque a gente tem a outra também. É Rua Santa Cecília, na Velha. E 30 metros tinha a oficina dele, que o xodó da vida dele era a oficina, ela e os netos. E depois ele me adotou como filha. Vocês têm quantos filhos? 2 filhos. Qual a idade deles? A menina tem 13, Franciele Stepp, 13 anos. Luiz Matheus, 9 anos. É que os dois, quando casaram, 55 anos, casaram bem jovens, ela casou grávida, tem esse detalhe, ela casou grávida de uma menina que 2 meses ou 3 meses depois veio a óbito. E daí, depois disso, eles ficaram 10 anos curtindo, sem querer ter filhos, só os dois. Daí tiveram um filho único, que acho que depois ela teve problema, não engravidou mais, e ficaram nesses filhos. E daí meu marido também, quando casamos, ficamos um tempinho sem, acho que 4, 5 anos, daí a gente teve nosso filho. Então, assim, são... Por isso que eles eram jovens ainda, e tanto tempo casados, mas eles demoraram para ter filho, para os netos ser pequeno ainda, não tem bisneto e nada. E tu tens... teu marido tem quantos anos? O meu marido tem 43. 43. Como é que é o nome dele? Adilson Luiz Steffen. É dolorido, a gente, como eu falei pra você, nós estamos sem chão, perdido. Ainda mais sendo filho único, né? Ele é filho único. Olha, você olhar... E assim, perder os 2 pais de uma vez só é muito difícil, né? Eu perdi meu pai e minha mãe, já morreram, mas cada um em datas bem diferentes. Minha mãe foi 20 anos depois, não doeu tanto como agora eu coloquei os 2. Porque é um golpe muito grande, né, de uma vez só. Você... Assim, ó, nem era esse assunto, mas vou dizer pra você sente a dor em dobro. Tu sentia a dor de olhar pra ele e a dor de olhar pra ela. Agora tu olhava pro filho do lado do caixão, enterrando pai e mãe. Ele voltou pra casa sem eles. Então, assim, é bem difícil para ele. Ele segue a profissão do pai. Ele trabalha, ele está cuidando da oficina do pai. Desde 14 anos estava dentro da oficina com o pai. Então, o pai ensinou tudo para ele. A mãe vivia em função do pai e do marido. Até quando eu cheguei na família, ela sentiu até um pouco de ciúme. Ela não me recebeu 100%. Mas depois sim, porque depois era eu que ia para mercado, eu que fazia isso para ela, eu que levava no médico, eu que buscava remédio, eu que separava os remédios dela, eu que separava os remédios dele, porque a gente organizou isso que como ele estava tomando morfina, e aqueles remédios muito fortes pro pulmão, a gente tinha medo deles tomar muito em cima da hora, né? Fora de hora. E a gente separava deles, porque ela era assim, bem mais simples. Eu agradeço aí pelas informações. Tá bom, então. Muito obrigada.